Vamos orar começando a aula de hoje e Deus há de nos abençoar, né? Senhor Deus, louvamos e bendizemos o teu santo nome nessa noite, aqui nesse lugar, nessa aula, Senhor. Pedimos a Ti que Tu possas estar conosco, nos abençoando, nos guardando e nos livrando de todo mal. Pai, que Tu possas estar conosco nesse momento, nos dando sabedoria, nos ajudando em nossas fraquezas. Ó meu Deus, para todo sempre eu peço, Pai, que Tu venha abençoar os Teus filhos que não puderam estar aqui, mas que possam, meu Deus, de alguma maneira receber essa aula, Senhor, e dessa maneira que todos possam aprender também. Em nome de Jesus Cristo, ó Deus, continue conosco no decorrer dessa aula e que o Teu nome seja glorificado. Para todo sempre eu te peço e te agradeço em nome de Jesus. Amém. Amém. Irmãos, eu vou pedir para vocês, por favor, lembra que nós falamos sobre a aula passada? Vocês lembram que falamos sobre a área da educação? Falamos sobre aloeducação, a educação vem de dentro. Demos um conceito de Einstein aqui, né? Vocês lembram disso, né? E para que nós tenhamos uma sequência, eu quero agora falar um pouquinho sobre na página 30. Estamos já para encerrar. Na realidade, vamos usar um pouquinho a Bíblia, principalmente o livro de Atos, para entender um pouquinho o conceito de Paulo sobre tudo isso, sobre o que ele passou quando ele esteve diante dos filósofos, diante dos estoicos, dos epicureus, esses homens. Então nós vamos aqui trazer pela Bíblia. Antes, porém, eu quero pedir para que vocês acompanhem a apostila na página 30, mas bem lá embaixo, tá vendo? Que vai falar sobre a maldição da inteligência centrífuga. E para isso, eu vou dar um pedacinho aqui, mas depois nós vamos para a Bíblia. Nós precisamos muito ir para a Bíblia. E aqui fala o seguinte: enquanto Paulo esperava em Atenas a Silas e Timóteo, confrangia-se-lhe dolorosamente a alma ao ver a cidade entregue à idolatria. Então nós vamos entender que tipo de idolatria, o que acontecia em Atenas. Ao sair de Bereia, correndo risco de morte, Paulo chega por fim em Atenas, capital da filosofia, terra de Sócrates, Platão, Aristóteles, príncipes da filosofia, Plutarco e Péricles, legisladores geniais. Demóstenes foram homens muito inteligentes na época, que era protótipo da eloquência clássica. Fídias, Praxíteles. Então temos aqui vários nomes de vários filósofos que nessa época, assim mais ou menos, eles nasceram na Grécia, né? E Grécia era a capital da filosofia, da inteligência. Enquanto os romanos buscavam poder, Grécia buscava a inteligência, o poder. Aqueles homens ficavam sentados nas praças, olhando para o céu e analisando e criando conceitos filosóficos a respeito de um montão de coisa. Apenas eles não acreditavam em Deus. Eles não acreditavam em Deus. Mas os maiores filósofos surgem nessa época. Pitágoras, né? Pitágoras cria o teorema de Pitágoras, que é aquele triângulo, o cálculo do triângulo, essas coisas todas. Mas, na realidade, eu não quero falar de um por um. Eu quero trazer vocês para a Bíblia, tá bom? Eu quero convidá-los para a Bíblia no capítulo 17 de Atos. Atos dos Apóstolos, capítulo 17. Esses dias, vocês lembram que eu falei que eu não trouxe a Bíblia? E eu trouxe. Ela está no bolsinho da pasta. É uma Bíblia fininha que costuma andar comigo. Então, no capítulo 17 de Atos, nós vamos falar a partir do versículo 16, tá bom? Porque no começo aqui, do capítulo 17, aqui nós estamos na segunda viagem missionária de Paulo.
E nessa segunda viagem missionária, ele passa lá por Corinto, pela Grécia, ele passa por Tessalônica, passa por Bereia, e em Bereia acontece um fato interessante, né? Em Bereia é onde, quando Paulo falava, as pessoas iam confirmar para ver se aquilo que Paulo falava estava correto, que eram os bereanos. Então eles confirmavam para ver se aquilo estava correto. Então, logo aqui a partir do versículo 16, nos fala, a partir do 15, tá bom? Então, vai falar do discurso dele no Areópago. E os que acompanhavam Paulo o levaram até Atenas, e recebendo ordem para que Silas e Timóteo fossem ter com ele o mais depressa possível, partiram. Enquanto Paulo esperava em Atenas, o seu espírito se comovia em si mesmo, vendo a cidade tão entregue à idolatria. Gente, quando eu falo tão entregue à idolatria, era idolatria mesmo. Era muita idolatria, muita. De sorte que disputavam na sinagoga com os judeus e religiosos, todos os dias, na praça, com os que se apresentavam. E olha, aqui vai entrar, né? E alguns filósofos, epicureus e estoicos. Uma outra aula, gente, eu vou explicar para vocês quem são esses epicureus, quem são esses estoicos, porque nós vamos aqui fazer uma apanhada aqui para a gente conseguir terminar o nosso raciocínio. Eles contendiam com ele e uns diziam: quer dizer esse paroleiro, esse curioso, esse novato? E outros, parece que é pregador de deuses estranhos. Eu falo tagarela. Tagarela. O que está dizendo esse tagarela? Que gente, fala demais, né? Tá vendo? Esse tagarela, esse falador, na realidade, Paulo ele chega no nível que ali naquele lugar ele é chamado disso. E tudo aquilo que Paulo foi, naquele momento não valia nada mais. Porque Paulo, ele não falava do seu próprio conhecimento. Porque lembram que hoje, não sei se eu mencionei aqui, que Paulo se despojou de todo o seu conhecimento? Quando ele se converte, ele vai para a Arábia, ele fica 3 anos lá no deserto, aprendendo diretamente com Deus. Nesse momento, ele despoja de tudo aquilo que ele é e passa a ser aquilo que Deus quer que ele seja. Todo o conhecimento e ledado que Isso. ele era, né? Ele não tem como esquecer de tudo aquilo que ele conhece, mas ele já não coloca isso mais em jogo em primeiro lugar, na frente. Porque a partir desse momento, ali está um Paulo salvo. E só um detalhe, viu, gente? Saulo não se transforma em Paulo, tá bom? Já falamos isso aqui também, né? Saulo não se... Já viram alguns hinos que falam, ou alguns pregadores que falam que Saulo se transformou em um Paulo? Não, isso não acontece. Ele tem os 2 nomes. Ele é Saulo e ele é Paulo. Paulo por causa da linhagem do pai dele, porque ele é gentil, e Saulo por causa da linhagem da mãe dele, que era judia. Tá? Porque Saulo vem de Saul, então é um nome hebraico, e Paulo é um nome grego. Então, como ele tinha dupla cidadania, então tanto faz chamar ele de Paulo ou de Saulo. Ele não se transforma, tá? Pois bem, então, tomando o versículo 19, o levaram ao Areópago, dizendo: poderemos nós saber que nova doutrina é essa de que falas? Mas quando eles pedem para que Paulo fale essa nova doutrina, na realidade eles estavam debochando de Paulo, porque na cabeça deles, Paulo não tinha nada para passar, era somente um curioso, um paroleiro na cabeça dele, era um falador, alguém que fala demais. Mas esse era o entendimento. Depois eu vou passar um outro entendimento que esse povo teve de Paulo. Olha o versículo 20. Pois coisas estranhas nos trazes aos ouvidos. Queremos, pois, saber o que vem a ser isso. Imaginem, Paulo,
ali fica de pé diante daqueles homens e começa a falar de um conhecimento que é muito novo para aquele pessoal. Pois todos os atenienses, estrangeiros residentes de nenhuma outra coisa, se ocupavam senão de dizer e ouvir alguma novidade. Ou seja, esses homens ficavam nas praças, sentados, somente filosofando. E os filhos, quando nasciam, quando ia crescendo, já ia aprendendo a arte da filosofia também. Entende? Que tudo é através da inteligência, da sabedoria. Então, gente, quando Paulo chega no Areópago, depois eu vou explicar um pouquinho sobre o Areópago, ele fala: varões atenienses, em tudo vos vejo um tanto supersticiosos. Ou seja, Paulo ele mexe na ferida, tocou na ferida nesse momento. Porque passando eu e vendo os vossos santuários, achei também um altar que estava escrito: ao Deus desconhecido. Paulo ele passa ali, ele vê um altar ao Deus desconhecido, porque certamente eles ouvem falar de um Deus, mas para eles, como todo Deus tem que ter uma forma, Deus tem que ter uma forma, porque Deus tinha que ter forma de planeta, né? Tinha o Deus Marte, Deus Plutão, Deus Netuno, Deus Saturno. Então, tinha que ter uma forma. Entende? Repare que na mitologia grega, tem lá os deuses. Tem o deus Asclépio, por exemplo. O deus Asclépio do grego, né? Que esse deus Asclépio, na realidade, segundo a história, olha só, segundo a história, ele tinha o dom de curar. Então olha o que surge na Grécia, ele tinha o dom de curar. Então, com esse dom de curar, a sua mãe achava que ele passava dos limites, mas ele era filho, eu esqueci a mãe dele, mas o nome da mãe dele, mas ele era filho de Apolo, uma outra deusa lá. Então, dele, de Asclépio, surge, pode ver o símbolo da medicina. Pode ver que o símbolo da medicina é um pau com uma cobra enrolado. Símbolo da medicina, da enfermagem, né? Esse aí é o símbolo de Asclépio. É o símbolo de Asclépio, porque ele andava com um pedaço de pau e nenhuma cobra podia fazer nenhum mal para ele, nada fazia mal para ele. Então, esse símbolo da medicina vem do deus Asclépio. Vocês viram como nós somos influenciados pela cultura grega? Repararam? Só, vocês sabiam disso? Vê que coisa, né? Ou chamado também de deus Esculápio. Esculápio e Asclépio é o mesmo deus, tá bom? Isso surge tudo lá na Grécia, lá. Pois bem, nome estranho. Esses nomes são estranhos, né? Certo? Então, quando ele fala assim, ó, eu vi um altar ao Deus desconhecido. Porque quando ele vê um altar ao Deus desconhecido, nesse altar, nesse nicho, nesse local, não tinha uma imagem. Todos os deuses da Grécia tinham uma imagem, tinha uma forma. Olha o deus Hermes, por exemplo. O deus Hermes é aquele deus que voava, então ele tinha uma asinha nos pés. Lembra disso na mitologia grega? Ele tinha uma asinha nos pés. Filho de Zeus, que tinha uma asinha e ele voava. Então, era o formato. Todos eles tinham um formato. Tem lá o deus Hades, né, que era o príncipe das trevas. O deus do mar lá, esqueci o nome. O deus do mar. Cada deus tinha uma função dentro da mitologia grega. E todos tinham uma forma, um jeito. Seja ele forma humana, forma animal, forma de planetas, estrelas, enfim. Ele tinha que ter uma forma. Reparem para vocês verem, na segunda viagem missionária de Paulo, quando ele está passando lá passando num lugar que daqui a pouco eu vou lembrar, ele e Barnabé são confundidos com Deus Júpiter. Então eles começam a adorar Paulo. E Paulo fala, gente, Paulo rasga suas vestes, nós somos homens igual vocês, não somos deuses. E quando Paulo fala que não são deuses, o que acontece? Paulo leva uma surra
ele chega a desmaiar, ele é chegado carregado, é retirado daquela cidade carregado. Entendeu? Então, porque para eles fez o milagre, é Deus. Então, aqui voltava ao Deus desconhecido. Esse, pois, que vos honrais, eles honravam o altar de um Deus que eles nem conheciam. Eles honravam. Não o conhecendo, é o que eu, Paulo, vos anuncio, gente. O Deus que fez o mundo e que nele há. Gente, imagina Paulo falando de um Deus que fez o mundo para um povo sabendo que quem fez o mundo foram aqueles deuses. Olha a dificuldade assim. Aquilo que foi colocado, né? Embutido. Embutido desde pequeno, nasceram com essa cultura. E agora chega Paulo e fala que... É desconstruir, igual o professor falou, exato. Desconstruir. É uma desconstrução, né? Desconstrução daquilo que ele aprendeu desde pequenininho. É porque Paulo chega ali e vai falar uma coisa que eles acreditam de outra maneira. Eles acreditam que aqueles deuses... deuses... Parece loucura mesmo que o Paulo está falando para eles sobre o Deus, que eles chamam de Deus estranho, né? O Deus desconhecido. É o que eles estão ouvindo de Paulo, né? Por isso que eles queriam saber, de alguma maneira, qual é do seu Deus aí, Paulo? O que ele faz? O que é? E aí, fala um pouquinho sobre ele. Então, essa fala de Paulo, na realidade, acaba entristecendo um pouquinho, e Paulo vira motivo de chacota, motivo de riso, de zombaria para aqueles homens. Porque, tá bom, você chega do nada e fala que seu Deus fez céus e terra. Tá bom. Mas como somos educados, eu estou conjecturando aqui, tá? Como somos educados, não vamos fazer nada para vocês. Porque os filósofos eram homens educados, não eram pessoas agressivas, eram pessoas educadas. Mas aqui, quando ele fala que Deus fez o céu, fez a terra, ele não habita em templo feito por mãos de homem, ou seja, ele não está em nenhum desses buracos feitos na parede que vocês fizeram aí, não. Nem tampouco é servido por mãos de homens, como que necessitando de alguma coisa, pois ele mesmo é quem dá a todos a vida, a respiração e todas as coisas. E Paulo começa a falar aqui de Deus, algo que todos eles sabiam da criação, mas de uma outra maneira. Eles sabiam da existência da terra, mas o mérito são para outros deuses, né? E Paulo começa a falar aqui, mas só que o que me chama a atenção, olha o versículo 29. Sendo nós, pois, geração de Deus, não havemos de cuidar que a divindade seja semelhante ao ouro. Paulo aqui, agora ele enfrenta. Ou seja, está pedindo para apanhar, né? Porque ele começa... Sim, ele começa a colocar, a confrontar mesmo. Ou a prata, ou a pedra esculpida por artifício. Gente, ele começa... Ou a imaginação dos homens, imaginar que Deus pode ser um planeta. Imaginação dos homens. Mas Deus, não tendo em conta os tempos de ignorância, ainda falou que eles estavam vivendo em tempos de ignorância. Paulo está pedindo para apanhar. Anuncia agora, através de mim, digamos assim, Paulo, né? A todos os homens, em todo lugar, que se arrependam. Paulo não somente falou do seu Deus, mas ele pede para que todos eles se arrependam. E Paulo começa a falar que Deus vai vir para julgar o mundo. Mas, gente, olha o versículo 32. E como ouviram falar da ressurreição dos mortos, uns escarneciam. Imagina aquele povo rindo de Paulo. Esse camarada está doido da cabeça. Onde se viu uma coisa dessa? E um olhando para o outro e rindo. E outros diziam: acerca disso te ouviremos outra vez. Quando eles falam isso, acerca disso te ouviremos outra vez, eles estavam dizendo o seguinte: acerca disso, eles estavam sendo educados. O que eles queriam dizer na verdade é: você não vai voltar aqui nunca mais. Não te ouviremos outra vez. Eles estavam sendo irônicos aqui. Estavam usando de ironia aqui. Acerca disso, sabe quando alguém fala assim, fazendo esse gesto? Tá bom, não, tudo bem, não, tá.
Já deu. Não queremos mais ouvir nada. Acabou. Não queremos mais ouvir nada. Deu aqui, saiu aqui, chega. Outra vez a gente conversa, tá bom? Outro momento, tá bom? Tá. Isso que estavam falando. Mas na realidade falavam isso para dispensar Paulo, para ele nunca mais voltar ali. Esse era o objetivo deles. Mas é assim mesmo, né? Porque a pessoa, quando acredita numa coisa, criada naquela coisa assim, só vê aquilo na frente, né? Eu vejo minha mãe. A minha mãe reza terço o dia inteiro. A sala dela cheia de terço, o quarto cheio de terço. Mas ela viu a vida inteira dela com isso. Então, a gente tenta falar alguma coisa para ela, ela não. Ela quer brigar. Uma vez eu fui falar para ela que Maria teve mais filhos, nossa! Como assim? Desse jeito, né? A pessoa foi aquilo na mente, ouviu aquilo, acreditou naquilo, é só aquilo. Vocês estão entendendo, gente? Tenta transferir essa realidade de Paulo para a nossa realidade. Quando nós temos que falar de Jesus para alguém, tenta aí, gente, entender isso aí. Como essas pessoas vão compreender, vão acreditar. Como vão acreditar? Então, qual o segredo? O que devemos fazer? Eu tenho uma ideia. Já que você quer acreditar, eu vou chegar e falar: se não aceitar Jesus, você vai para o inferno. Vai correndo para o inferno. Mas peraí, eu falei que ela vai para o inferno, mas ainda não falei do amor de Cristo. Eu preciso falar do amor de Cristo primeiro, antes de falar que ela vai para o inferno. Ela tem direito de uma escolha, né? Você vai escolher o Isso, exato. Nós precisamos apresentar o caminho e que diante dela existe, de fato, uma escolha, 2 caminhos. Depois que apresentou tudo isso, explicou, olha, se você seguir por esse caminho, Jesus está de braços abertos para te receber. Mas se você seguir por esse caminho da perdição. Todos que seguem por esse caminho vão se perder. Se seguir Jesus, após a morte tem vida. Se não seguir ele, morre. Vai morrer. Morre. Vai para o inferno. Daí não dá para dar volta mais, né? Deixa eu fazer uma pergunta para vocês. Vocês assistiram o filme Joe Bunyan, O Peregrino? Gente, por favor, procurem esse filme. Deve ter no YouTube. O Peregrino. Assistam. Joe Bunyan. Escreve Bunyan, depois eu vou passar para vocês como escreve. Ele teve um sonho. Ele foi um grande pregador na Inglaterra. E esse homem teve um sonho. Deus trouxe para ele, no sonho, toda a história dele. E nessa história, ele carregava um peso. Foi tudo baseado em Mateus 11, 28. Vinde a mim todos que estáis cansados e oprimidos, e eu vos aliviarei. Tomai sobre vós o meu jugo, e aprendei de mim, que eu sou manso e humilde de coração, porque o meu jugo é suave e o meu fardo é leve. Quando nós temos Jesus, carregamos um fardo. Precisa de alguém falar para nós que existe um fardo, que só Jesus pode tirar esse fardo da nossa situação. Então, eu não vou dar spoiler do filme não, mas eu quero que vocês assistam. Vocês vão procurar mesmo? Joe Bunyan. É um filme, escreve John, J-O-H-N, Bunyan, escreve B-U-N-Y-A-N. Isso. O filme é O Peregrino. Gente, vocês precisam assistir. Esse filme nós já passamos na igreja, inclusive, sabe? É muito bom. Nós aprendemos muito. E depois tem um livro, não tem um filme, mas tem um livro da esposa dele. Ela teve um sonho também, A Peregrina. Gente, é muito bom. É muito bom. Então, gente, nós vamos voltar aqui agora. Nós demos uma passada pela Bíblia. Agora nós vamos aqui para o livro novamente, tá bom? E vamos para a Bíblia, para o livro. Na página 31.
bem aqui, um pouquinho nessa parte do livro está assim, em um dos primeiros dias, acharam? Sim. Ok. Aqui fala que em um dos primeiros dias subiu o solitário visitante, que é Paulo, a colina, que é uma subida, gente, uma subida em pé, coroada pela Acrópole, né, a grande cidade, e pelo famoso templo, né, que é o Parthenon aqui, que é um templo da deusa Atena, da deusa virginal Palas Atena. Essa deusa Atena era a principal deusa de Atenas. Atenas é o nome da cidade e Atena é o nome da deusa. Tá? Então, lá em Atenas tinha, lá no alto da colina, esse altar, esse templo da deusa Atena. E aqui, alguém chamado Petrônio escreve o seguinte: é mais fácil encontrar um deus do que um homem. Vocês estão fazendo ideia, gente, quantos deuses tinha na Grécia? Um pouquinho que andava tinha Tudo. mais tarde. Praticamente em cada casa podia ter um deus diferente da outra casa do lado. Eu lembro quando eu assistia a Xena, tinha um monte de deuses lá. É verdade. Né? Na Xena, esse seriado, tinha assim. E lá tinha o Hércules, inclusive, né? O Hades, Exato. Nesse seriado, era um seriado bem assim, ligado à mitologia grega, inclusive. Eu assisti muito. Muito, muito. Então, de fato. Então aqui, nesse Petrônio aqui, fala que existia mais deuses do que homem. E tem um detalhe, lá em Atenas, se eu acredito num Deus e o meu vizinho acredita em outro Deus, ninguém criticava o outro Deus, um do outro. Era livre para adorar o que quisesse. Se do nada eu resolvesse adorar essa cadeira e desse o nome dela de um Deus, a deusa cadeira que faz todo mundo descansar, por exemplo, né? Pronto, um Deus aceitável e era respeitado. E eu podia fazer um altar e ficar adorando essa cadeira. Igual lá Na Índia, naqueles países lá. Gente, ainda é mais de 6.000 deuses. Tem região da Índia que... Tem o rato é adorado, o boi... A barata. Sei lá, o elefante, né? Exato, são animais... Eu adoro o rato morto. Por favor. E na qual que é a nossa trindade? Pai, Filho e Espírito Santo. Na Índia, essa trindade, lá tem uma trindade também, que é o Deus Brahma, a deusa Shiva e o Deus Vishnu. Tá? É uma trindade indiana. E fora isso, tudo que se mexe ou até que não se mexe é Deus. Terrível, né? E tem coisas assim, tipo água, que é adorado. Olha, gente, o lago Ganges. Tudo que Deus fala para não fazer, né? E fazem. Gente, eles queimam corpos, porque isso é um ritual sagrado. E o que restou do corpo, imagina o osso todo queimado, todo chamuscado, todo preto, que queimou, né? Ficou todo carbonizado. Ele é jogado no lago. Então, naquele lago deve ter centenas e milhares de ossos ali. Então as pessoas vão lá e entram lá e faz isso, ó. Aquele ritual assim, né? Entra na água, ele se emerge todinho, submerge, né? E sai, e fazem isso várias vezes como ritual. Isso é um ritual religioso, eles se purificam. Repare aqueles sadhus. Sadhus são aqueles homens, eles não tomam banho, tá? Não tomam banho. Eles ficam sentados
e ficam vários dias sem comer, cheiram mal, e as pessoas vêm e adoram aqueles homens. Aquelas barbas dele se misturou um fio com o outro, ficou aquela coisa horrível, horrível. Forma aquele turbante de cabelo misturado com um montão de coisa, aquela coisa horrível, todos sujos. É o diabo desfazendo aquilo que Deus fez, né? Exatamente. Tira a semelhança de Deus. Tira a semelhança de Deus. Aliás, gente, baseado nisso, eu quero aqui passar para vocês um livro, se um dia vocês quiserem procurar para ler. Tá? A gente vai falar aqui. Vai escrevendo aí, quem sabe um dia vocês encontram um desses livros aí por aí. O Peregrino tem livro também, tá bom? Tá. Então, o nome do livro é O Apóstolo dos Pés Sangrentos. O Apóstolo dos Pés Sangrentos. É baseado num homem da Índia, que eu lembrei agora, ele chama Sadhu Sundar Singh, né? Singh significa leão em indiano. O Apóstolo. É um só. É no singular, tá bom, gente? O Apóstolo dos Pés Sangrentos. Esse homem aí, ele veio de uma família muito rica, ele fazia todos esses rituais, e um dia ele veio para Jesus. Também eu não vou contar o restante, senão... Imagina eu contar o final, né? Então não vou fazer isso, baseado em fatos reais, tá bom? Então vamos lá. Então entendemos que na Índia, em Atenas, ou na Grécia, toda a Grécia tinha muitos deuses, ok? Então, gente, aqui falando, olha aqui, ó. Desde o portal, a entrada da cidade, estou continuando em algum ponto aqui, ó. Até Karamikos, que é o quarteirão dos artífices, onde eles fabricam deuses, não havia arco nem rua que não ostentasse templos e estátuas. Gente, imagine, em todo lugar tem Deus. Se não tem Deus, tem alguém que fazendo Deus, fabricando Deus. E aqui fala Júpiter, Baco é o deus do vinho, Baco, Vênus, Atena, Vulcano, Afrodite, que é deusa do amor, deusa da fertilidade, Esculápio, que é o deus da cura, lembra que falamos aqui? Deus Asclepio, Tênis, Gaia e outros. Havia em Atenas um altar dedicado à deusa misericórdia, ou seja, a deusa da compaixão. Então, gente, aqui deixa bem claro que o homem, quer dizer que o grego era o homem dos sentidos, da sabedoria e dos pensamentos. Adoravam a elegância das linhas, a formosura do corpo, eles cultuavam o próprio corpo, eles se vestiam muito bem, eles tinham uma ótima aparência e eram assim, sabe quando alguém fala e não tem como duvidar dessa pessoa? Eles eram persuasivos, mas me faltou uma outra palavra. Não dava para duvidar das palavras deles. A palavra fugiu da mente aqui. Vamos lá. E o ritmo das palavras, a estética dos pensamentos. Eles falavam vamos usar o persuasivo aqui, eles falavam uma persuasão, uma confiança, passavam uma certeza tão grande que não tem como duvidar. Então, eles produziam outras pessoas iguais a eles, porque não tem como duvidar. De uma credibilidade. Sim. E outra pessoa que vem de fora não tem como trazer o ensinamento contrário a tudo aquilo. Porque alguém que vem de fora, igual Paulo está vindo de uma outra cultura. Aquele povo nasceu naquela cultura. Então, vai falar o que vive é fácil, né? Exato. Eles viviam aquilo, né? Então eles tinham certeza para falar com confiança. Agora voltamos de novo, gente. Imagina a dificuldade de se pregar o evangelho, igual falamos aqui para muitas pessoas, para muitas gente que já nasceu. Eu entendo assim, eu já aceitei Jesus, e não aceitou coisa nenhuma, né? Mas a pessoa fala, eu já aceitei. Então eles têm um conceito diferente do que aceitar Jesus.
Então, estão entendendo a necessidade de ler a Bíblia, de estudar a A Bíblia? minha prima está em Barcelona, ela disse que lá é assim. Diz que é muito complicado falar de Jesus lá. As pessoas têm outra mente, né? Aqui ela chega, ela fala que nem a gente assim. Aí chega lá, vai falar, o povo fica boiando assim. Então imagina, Essa mentalidade, né? por exemplo, vocês vão falar de Jesus para um islâmico, para alguém que é um árabe, por exemplo. O árabe, eles acreditam que existiu no decorrer dos anos 240 mil profetas, homens muito inteligentes. João Batista faz parte de um desses 240 mil. E para eles, Jesus também faz parte. Jesus não é Deus para eles, mas eles têm um respeito por Jesus, porque Jesus foi um grande profeta. Mas o último profeta de toda essa geração foi o profeta Maomé. Eles acreditam assim. Então, Maomé é Deus. Tá? Jesus foi para a cruz, no entendimento de quem é árabe e é islâmico. Jesus foi para a cruz, mas quando ele fala assim, Pai, passa de mim esse cálice, o que acontece? Quando Jesus fala isso, o Pai o ouve e passa dele esse cálice. Passa dele, e segundo essa doutrina, vai falar que tinha alguém que era parecido com Jesus. Na doutrina deles era Judas, e Judas não morre. Vocês sabem que Judas não morre enforcado, né? Ou seja, não. Pronto, mais uma desconstrução. Foi uma árvore se enforcou? Não, ele se amarra, mas a árvore se quebra e ele se precipita, ele sai rolando. Ele não morre enforcado, ele morre porque ele saiu rolando morro abaixo. Interessante, né? Mas vamos lá, segundo a doutrina islâmica, naquele momento, Judas, aquele castigo é transferido para Judas, e quem morre na cruz é Judas. Eles acreditam na volta de Jesus. Os islâmicos acreditam na volta de Jesus, mas não no Jesus que morreu, porque para ele, o Pai levou Jesus vivo para os céus. Então Jesus foi vivo e ele vai voltar sem ter morrido. Então, o que diferencia dos demais profetas. Então, esse é o entendimento deles. Você viu? Então, qual é o objetivo dessa aula de hoje? O objetivo é nos fazer entender de que precisamos muito mais para falar de Jesus. Um pouco mais de esforço, um pouco mais de dedicação, um pouco mais de leitura, o que não custa nada, né? Nós lemos um pouquinho mais a Bíblia, leia um versículo, fica lá, batendo assim, tal. Porque, gente, o pessoal de fora está cheio de argumentos. Daí o cristão, o argumento que ele tem é que ele é cheio de poder, glória a Deus, mas não tem conhecimento. Não tem. Mas, professor, que eu tenho entendido que não é só ler o versículo em si, né? Mas por trás desse versículo tem muita coisa para dizer. Exato. E eu falo assim, meu Deus, aí eu fico... Mas não está entendendo. Sabe o que chama isso? Isso chama hermenêutica, que é a arte de interpretar os textos. Eu comecei a estudar a Bíblia assim, o Espírito Santo mesmo ali, porque eu pedi com muitas lágrimas ali, e pedindo para ele abrir o meu entendimento, e eu comecei a ir para esse caminho assim. Sim. E ver que às vezes eu ficava um tempão num versículo procurando o sentido dele, o que ele quer dizer, e aí aparecer tanta coisa, mas de um versículo só. Muita coisa para ser falado. Sobre só aquele versículo. Imagina um texto. Imagina todo um texto. Imagina o contexto. Que é nós pegarmos, fazer uma cadeia temática e procurar vários versículos que falem sobre aquele mesmo assunto. Porque fala do mesmo assunto e vai longe, né? Então, esse é o nosso problema.
Nós moramos dentro de um problema. E qual é o problema? Nós pegamos um versículo isolado. Alguém falou o seguinte: lemos um texto, não lemos o contexto e arrumamos o pretexto. Porque precisa ler o texto, ler ele, entender o que está sendo lido, depois aquele que assim, a sua visão foi naquele versículo e buscar o sentido dele, mas não saindo do texto. Não sair. E no contexto, mas não sair. Repare que a maioria das Bíblias, à medida que nós lemos, tem um númerozinho pequenininho perto das palavras, né? É referência, que númerozinho nos leva a uma parte lá embaixo, que é as referências. E quando a gente lê a referência, aquela referência nos leva para uma outra referência. E assim vai. E assim vai. Então nós não temos. Eu me pego muito, assim, às vezes mais de uma hora, assim, 2 horas de tempo eu estou ali, e eu estou ali mesmo. Parece que não acaba, né? É. Vai nos levando para outro lugar, vai nos levando, nos levando. Nossa, Isso é muito bom. Deus me perca. Isso é muito bom, isso é muito gostoso, isso é gratificante, gente. É muito gratificante. Privilégio, né? De poder pegar a Bíblia assim, ver sem ter pressa, né? Porque tem hora para acabar. Nossa. Por isso que a gente precisa tirar aquele tempo, né? Exato. Sentar e falar, agora é a hora de. Sim. Esse tempo aqui é para leitura, Isso. e também para Deus ele abrir o seu entendimento enquanto faz a leitura. É muito importante, antes de ler a Bíblia, orar. A oração é a gente pedir para Deus abrir nossa mente, não para Deus revelar a sua palavra, tá? Porque a palavra já está toda revelada, mas para Deus iluminar. Porque o meu maior medo é falar besteira. Não, de todos nós. Falar sem entendimento do que está ali, não falar Eu do já- meu entendimento, mas do que está ali na Aqui, palavra. olha aqui, alguém uma vez falou isso para mim. Eu não estou fugindo, não, mas eu preciso falar isso. Alguém falou, olha aqui, Isaías, não, Ezequiel, cadê Ezequiel? Eu vou ler rapidinho para vocês. Olha a importância. Gente, eu estou falando para vocês, mas nem eu sei onde está. Fala, acho que Ezequiel. Mas depois de Jeremias. Ezequiel 21. Vamos lá. Gente, eu não vou lembrar e eu também não vou ficar aqui, porque nós vamos fugir do contexto, tá? Então, outro momento eu mostro para vocês. Nós precisamos viajar lá para a Grécia novamente, nesse momento. Tá bom? Então, vamos lá. Então, sabemos que o grego, principalmente os atenienses, eram homens dados à aparência, à cultura, eram homens educados. Reparem o chega para lá que deram em Paulo de uma forma Homem culto, né? usado de um classismo, né? Um classismo para dar um chega para lá em Paulo. Então fazia parte, bem aqui embaixo, fazia parte do bom tom da aristocracia militar e civil de Roma conhecer de perto as famosas escolas de Ática ou da Cássia, que eram escolas dadas à filosofia, tá bom? Eu não vou mencionar todos eles aqui, mas aonde eu quero chegar? Lembra o nome? A maldição da inteligência centrífuga? O que é centrífuga, gente? Eu ia pegar meu celular aqui. O que é? Qual o significado da palavra centrífuga? Se vocês quiserem olhar, pode olhar, nós vamos discutir isso aí. Para a gente. Não precisa ser o conceito de lavar roupa, não. O conceito da palavra em si. Então, aqui fala sobre uma maldição da inteligência centrífuga. Precisamos entender esse título aqui. É um termo até mais ligado à filosofia, muitas das vezes, ligado à ciência,
Achou? Na Bíblia que você fala ou no sentido normal? No sentido normal, pode ser. Tem um tema pela Bíblia aí? Na Bíblia é um adjetivo que se refere a algo que se afasta ou se move para longe do centro. É um termo utilizado em diversas áreas, como física, engenharia. Isso. É uma palavra ligada à ciência e engenharia. Não. Gente, o que faz uma força centrífuga? Ela vai Agir, apertar, muitas das vezes, ela vai levar para uma outra direção. agitar. No caso, temos o exemplo da máquina, né? A máquina, o que faz a máquina? Pode ver que ela torceu a roupa, mas na realidade ela girou, ela gira tão forte que a roupa ela chega a mudar de local. A roupa é levada para um outro local, e o local que a roupa é levado para a parede. Como é que chama a parte da máquina lá? Aqui tem assim, eu gostei mais. Centrifugação, método de separação de misturas heterogêneas de sólido com líquidos. Exato. Então repare que quando a máquina leva a roupa fica na parede, enquanto está girando, fica na parede. Ela só não sai, a roupa só não sai porque ela não cabe nos furinhos. Porque se ela coubesse nos furinhos, ela ia passar e cair do outro lado. Mas se tiver um fiozinho, um botão, alguma coisa pequena, vai passar naquele furinho e vai para o outro lado. Então, o que impede ela de passar do outro lado é aquela parede. Mas alguma coisa na roupa passou para o outro lado. Esse é o conceito. Então, alguma coisa foi separada da roupa. Nesse caso, foi a água. Então, essa maldição da inteligência centrífuga está separando o homem, na sua essência, do seu Criador. Essa inteligência centrífuga é uma inteligência centrífuga porque está levando o homem para o outro lado, está levando o homem para longe do seu Criador. Interessante, né? E Paulo, gente, em nenhum momento ele vai fraquejar, ele vai esmorecer, ele vai continuar ali, ele vai continuar denunciando aquele povo na frente deles. E Paulo é convidado gentilmente para deixar aquele lugar, né? E pelo menos aqui foi convidado gentilmente para deixar aquele lugar. Outro momento você vem aqui, vem nada. Bem-vindo aqui. Eles estão querendo dizer, você não é bem-vindo aqui. Com toda a educação, te convidamos a sair. E vamos conjecturar, vamos lá. Paulo, obrigado, mas nós já temos nosso jeito, nós cremos assim. Não vamos mudar nosso pensamento. Você chegou agora, nós temos todos nossos filhos aí, ó, já cresceram assim. Isso, Paulo, vem dos nossos bisavós, tataravós, vem lá de trás. Volto para juntos a nós. Agora, se você quiser ser um de nós, Paulo, você é uma pessoa inteligente. Então, só faltava convidar Paulo para se unir a eles. Inteligência para Paulo, Paulo tinha. Mas O professor sabe que me intriga muito quando eu vejo pessoas que já passou pelo Evangelho e aí hoje ela é espírita, vamos dizer assim, está numa religião. que totalmente. E conheceu e passou um período da vida dela, conheceu esse Deus. Experimentou o Santo dos Santos, né? Passou por esse, né? E agora. O que será que leva a pessoa a desilusão? Gente. Com o próprio homem, né? O próprio homem. Eu conheci uma pessoa, o nome dele. Olha o nome, olha que ironia. O nome dele é João de Deus. Cristão. Servia Deus conosco na igreja onde eu servia. O João de Deus saiu de lá e foi para Macumba. Não vai ter essas religiões assim, né? Algumas religiões até radicais, inclusive, né? Pode ver, gente, reparem que é muito raro alguém sair da igreja, acontece, evangélica, ir para uma igreja católica.
Acontece? Acontece. Mas não com tanta frequência. Não muito assim. Mas se você for pesquisar lá não estou falando mal do pessoal da Umbanda ou Candomblé, não estou falando mal do pessoal. Mas lá está cheio de pessoas que estão dentro da igreja. Na verdade, o que eu acho é que a pessoa não tinha raiz, ela não estava estruturada verdadeiramente no Evangelho. Porque se a pessoa está estruturada, ela não vai largar assim a Deus. Larga as suas bases. Porque ela está olhando para o homem, ela sofreu alguma coisa, né? Assim, alguma coisa aconteceu com ela que o Para que homem ela fez não e ela ficasse, se magoou de tal jeito que ela foi para desistir, na verdade. Exato. Na realidade é mais ou menos isso mesmo. Ela virou a resposta. A irmã falou uma palavra muito interessante. Faltou raiz. Porque não tem outra Não tem outra explicação. palavra para dizer. Não tem. Que ela não está alicerçada com raízes. Não tem outra explicação. Né, assim, espiritual, assim. Não tem. Gente, eu preciso ir lá em Atos de novo. 17. Vamos lá, olha rapidinho. Gente, está cansativo? Está tranquilo? Atos 17, né, que é o praticamente. Então, Paulo, gente, Paulo, no seu discurso, ele prosseguia e ele falava assim, que não há um Deus nacional. Isso está aqui bem no meio, na página 33. Deste ou daquele povo. Paulo queria que aquele povo entendesse que não havia um Deus que cuida de São Paulo, daí você vai para o Espírito Santo, é outro Deus. Você vai para Sergipe, é um outro Deus. Paulo queria fazer-nos a entender que não pode ter um Deus que vai cuidando assim de nação. Deus é supranacional, ou seja, ele está acima de qualquer nacionalidade, ele é transcendente e imanente, pois nele vivemos e movemos. Então, gente, depois dessa exposição, né, de certa maneira filosófica, Paulo lança 4 pensamentos, gente, que não consegue terminar, na verdade. Um está no versículo 30. Cadê? Está no versículo 30, que é... Onde é que está você? Mas Deus, não tendo em conta os tempos de ignorância, anuncia agora a todos os homens em todos os lugares que se arrependam. Então Paulo deixa bem claro aqui que a taxa, que é grande a taxa de ignorantes, as pessoas que não conhecem a Deus. Quando fala que não conhece, está falando, ele está querendo dizer aqueles que nunca ouviram falar. Gente, nunca ouviram falar. Por onde você... Gente, pode ocorrer esse Mogi inteiro, qualquer lugar desse Mogi. Não existe uma pessoa que não saiba que Deus existe. Ou melhor, que nunca ouviu falar de Deus. Sim ou não? Sim. E olha, no Brasil você pode percorrer também. Vai encontrar, sim, em alguns lugares muito distantes. Pode ser que tenha pessoa que nunca ouviu falar de Deus. Mas não, Paulo deixa bem claro que a taxa de ignorante aos que não conhecem a Deus. E no versículo 30 ainda, ele exige sincera conversão do erro para a verdade, do vício para a virtude, porque ele diz o seguinte, que ele não leva em consideração, e anuncia agora a todos os homens em todos os lugares que se arrependam. Gente, quando ele fala que se arrependam, Paulo não está falando para se arrependerem da roupa que estão vestindo, não. Paulo está falando para se arrependerem daquilo em que eles estão acreditando. Paulo confronta. E quantas das vezes nós não temos coragem de confrontar alguém, né? Pois bem, no versículo 31, ele fala até do juízo final, onde ele diz, porquanto tem determinado um dia em que com justiça há de julgar o mundo, por meio do varão
que destinou, que esse varão é Jesus. E disso deu certeza a todos, ressuscitando esse varão dos mortos. Entende? Então, ele fala do juízo final. Isso é coisa muito nova para aquele povo. Como assim juízo final? Tudo vai acabar, Paulo? Vai acabar tudo aqui? E Paulo aqui menciona que os mortos ressuscitarão, ressuscitando dos mortos. Gente, isso é uma loucura. Isso é loucura, 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 não faz sentido. Quer ver onde é que não faz sentido? Vamos lá para 1 Coríntios? Vamos para 1 Coríntios. Hoje não teve jeito, né? A gente tem que... O livro de um lado, a Bíblia do outro. E pera lá, eu vou falar já o capítulo para vocês. É capítulo 1. Versículo 18. Capítulo 1 de 1 Coríntios, versículo 18. Olha o que diz. Porque a palavra da cruz é loucura, gente, para os que perecem. Estão entendendo aí? Então o que Paulo está fazendo é loucura. Pregar para um montão de gente. Mas a gente tem que ser um pouco louco mesmo, não tem jeito, né? É loucura. Mas para nós que somos salvos, entre nós, isso não é loucura, gente. Isso pode ser loucura, eles podem nos chamar de louco, mas entre nós fizemos a melhor escolha. É o poder de Deus. Desculpa. É chamada no celular. Deixa eu ver se não é meu trabalho. Não é. Estou conectando. Não vou poder atender agora. Ainda depois aqui ainda fala que destruirei a sabedoria dos sábios, né? Gente, e vai mais. Olha, destruirei a sabedoria dos sábios. E aniquilarei a inteligência dos inteligentes. Quem são os inteligentes? Os gregos. E aí ele pergunta assim, ó, porque essa palavra, quando Paulo traz essa palavra aqui, ele fala sobre as divisões da igreja. E de uma igreja que estava lá em Corinto. Corinto está lá perto, Corinto fica na Grécia. Tá bom? Corinto é na Grécia. Gente, quem nasce em Corinto não é corintiano não, tá bom? Por favor. Quem nasce em Corinto não é corintiano, quem nasce em Corinto é coríntio. Pois bem, então ele pergunta, onde está o sábio? Ele está falando isso com o pessoal da igreja. Primeiro, porque não pode... Porque dentro da igreja havia divisão. Porque uns começaram a querer se posicionar para Apolo, para outros homens. Onde está o escriba? Onde? Onde está o inquiridor desse século? Porventura não tornou Deus louca a sabedoria deste mundo? Gente, e Paulo não para. Olha aqui, no 21. Visto como, na sabedoria de Deus, o mundo não conheceu a Deus pela sua sabedoria. Aprove a Deus salvar os crentes pela loucura da pregação. Então, pela loucura. Então, é uma coisa louca, aparentemente, mas foi assim que as pessoas se converteram nessa época. Porque os judeus pedem sinal. Gente, os judeus estavam pedindo o quê? Qual sinal? Qual o principal sinal que os judeus pedem? O Messias. Olha a luta. Quando Jesus vem, aparece na terra, quando ele nasce. Lembra que Herodes tentou matar todas as crianças com a finalidade de matar o menino Jesus? Não conseguiu. Jesus cresceu, ele é o Messias, mas só que nessa época surgem várias pessoas dizendo que também era o Messias. Muita gente surge dizendo que também era o Messias. Então, por isso que os judeus pedem sinais e os gregos buscam sabedoria. Opa! Então nós temos duas classes de pessoas aqui, ó. Uma que pede sinal e outra que pede sabedoria.
Agora entra o terceiro grupo de pessoas. Mas nós pregamos a Cristo crucificado. Gente, agora começa a entrar a loucura aqui. Que é escândalo para os judeus. Gente, isso é um escândalo para os judeus. Como pode? Ele é o Messias, ele veio para nos salvar. Gente, esse homem está entrando em Jerusalém, fazendo uma entrada triunfal, com um montão de gente pobre em sua volta, sentado no jumentinho e dizendo que é Messias. Escândalo. Escândalo para isso. E loucura para os gregos. Gente, isso é loucura. É loucura. Como pode um Deus morrer na cruz? Loucura. Os gregos não aceitam isso de hipótese nenhuma. Mas para os que são chamados, tanto judeus como gregos, lhes pregamos a Cristo, poder e sabedoria de Deus. Então, até aqui essa parte aqui. Reparam aí, gente, como o chamado de Paulo não foi para pregar para um grupo assim fácil de se converter. Gente, é tão fácil, não? É tão bom, né, quando a gente prega para um grupo que se converte facinho. Você faz o apelo, a pessoa já aceita Jesus. E quando a pessoa chega para você e fala, gente, irmão, irmã, você pregou bonito, mas eu não concordo com o que você falou, não faz sentido, porque blá 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 blá. E aí, o que você vai falar? Você vai mandar ele orar, expulsar o demônio dele? Que demônio? Ele está com dúvida. Porque, sabe, nós somos, às vezes, covardes. Por quê? Porque chega alguém de um outro segmento, por exemplo, Testemunha de Jeová, chega para nós, ou melhor, chega, bate no nosso portão. Existia uma cultura antigamente de falar o seguinte: chama eles para orar que eles fogem. Ô gente, isso não é endemoniado. Põe a mão que cai. Que põe a mão que cai, o quê? Não estão demoniados. Eles acreditam de uma outra forma. E o agente que Deus vai usar para fazê-los entender da forma correta somos nós. Somos nós que temos que fazer isso aí. Nós fazemos como? Eles se dedicam, né? Eles estudam muito, os crentes não têm. Estudos é sabedoria. E nós, olha, chama para um culto de... vai ter um culto de campanha, 7, segunda-feira, onde vai destravar tudo que está travado no reino espiritual. Vai destravar a casa, destravar carro, destravar emprego, vai destravar a cura, vai lotar a igreja. Chama para a palavra. Irmãos, vai ter um culto de ensino da palavra aqui. Conta quantas pessoas vão vir. Não é verdade? Por quê? Porque o pentecostal... Deixa eu contar uma historinha rápida para vocês. Eu estava uma vez num seminário lá numa cidade chamada Sabinópolis, no norte de Minas, lá no Vale de Jequitinhonha. Eu estava lá, fiquei 4 dias lá, foi no carnaval, 4 dias de estudo da palavra. E o irmão que deu estudo 4 dias para nós, ele contou uma historinha, falou assim, só uma historinha, tá gente, pelo amor de Deus. Falou que alguém estava interessado em comprar um cérebro. E ele foi numa loja que vendia cérebros. E chegou lá, nossa, que cérebro, eu gostei desse cérebro. Quanto é esse cérebro aqui? Aí está meio machucadinho, está meio bagunçadinho esse cérebro aí. Esse cérebro aqui é de um batista, de um batista. Esse cérebro aqui está $200, de um batista. Esse cérebro aqui, ele está meio usado, não está muito novo não. Nossa. E aquele outro ali, o outro cérebro estava mais machucadinho ainda, meio feio. Esse cérebro é de um... cérebro dá para fazer por $80, vai. Tá baixando. É de um presbiteriano. Tá baixando.
É de um presbiteriano, assim, tradicional, né? Tá meio usadinho. Então não dá para vender barato, porque daqui a pouco o rapaz queria comprar um cérebro, ele olhando. Daqui a pouco ele olhou numa parede, numa estante. Tinha um cérebro lá que estava fechado com uma redoma de vidro, muito bonito. Gente, eu quero aquele. Eu quero aquele. Que cérebro lindo! Nossa, eu quero aquele. Quanto custa? Moço, desculpa, o senhor não vai ter dinheiro para comprar. Esse custa mais ou menos $100 mil. Que é isso? Você vendeu um por $100, outro por 80, e você está vendendo por $100 mil? Por que, caro? Porque é de um pentecostal, ele nunca foi usado. Que triste, né? É uma ironia, mas ele contou isso para nós. Eu fiquei envergonhado, porque o pentecostal não gosta de usar o cérebro de uma forma. Uma grande maioria não gosta de ler Bíblia. Essa é a parte mais importante. Gente, entenderam a ilustração? Eu sou pentecostal, não estou falando mal do pentecostal e não falando de mim. Estou falando de mim. Eu falei, meu Deus, o que é isso? Nunca vi falar um negócio desse. Eu saí de lá, meu Pai do céu, Jesus, preciso rever meus conceitos. A Bíblia fala, né, que os filhos das trevas são mais prudentes que os da luz. São mais prudentes. A Bíblia é recheada de versículos que mostram que quem está lá fora busca, é dedicado. Gente, vai ver alguma pessoa de uma outra religião, e não vamos mencionar o nome, mas a pessoa se dedica, está ali, tal. O cristão não quer fazer as coisas de qualquer jeito. Ela estava falando da mãe dela, eu acompanho. Sim. O jeito que essa senhora lê a Bíblia, eu falei que esse gente dá vergonha. Ela estudar a senhora ler, eles levantam 5 horas da manhã e perdeu a hora para Meu rezar. Deus. E falei, 5 horas da manhã. 5 horas da manhã. Ela perdeu a hora quando ela levanta às 5h10, 5h15, porque eu achei que deve vir para ir rezar. Eu falei, vergonhoso pra gente. Eu perdi a hora. Perdi a hora. É vergonhoso. Então vocês estão entendendo a importância de se buscar, né? Então, gente, quando Paulo, na realidade, quando ele acusa esses povos, que são povos pagãos, não acreditam em Deus, dizendo que eles estão na escuridão, que precisam receber a luz da palavra, e Paulo exige deles que eles se convertam. Paulo trouxe conhecimento e trouxe também um caminho, porque, gente, nós precisamos entender que Jesus, João 14,6, Jesus é o caminho, ninguém. Eu preciso compreender esse versículo de que quem vai me capacitar é Jesus, o Espírito Santo, e de que, Jesus é o caminho, é a verdade, é a vida. Quem está falando essas palavras? Vocês têm certeza disso? Temos. Nós concordamos com isso. Que é Jesus quem fala essas palavras. Jesus está no céu ou está na terra? Não. Jesus está na terra. Jesus está aqui embaixo, está na terra. João 14. Jesus está na terra. Ele fala, gente, eu sou o caminho, a verdade e a vida. Ninguém vem. Olha o verbo. Ninguém vem ao Pai. Ninguém vem ao Pai. A não ser por mim. Ninguém vem. Ele é a própria palavra. E Ele é o próprio Pai ali. Ninguém vem ao Pai. Ninguém vem aqui, Eu sou Pai, gente. Ninguém vem a mim. Eu sou Deus. Ele está dizendo que eu sou Deus. Então, eu preciso compreender isso aí e entender que onde eu for, Jesus está indo comigo e vai me capacitar, gente. Mas eu preciso buscar, senão... Ele fala, quem vê o Pai, me vê. Quem vê o Pai, me vê. Exato. Então, pulando essa folha aqui, então, gente, nós entendemos que a maldição da inteligência centrífuga é exatamente isso. É afastar o homem de Deus, levar tudo que o homem tem, a sua essência,
e tirar e levar para outro lugar. Mas nós sabemos da nossa essência, nós não podemos ir para outro lugar. E é para isso que, aqui virando a página, na página 34, que na realidade é a última página dessa lição, eu quero bem aqui no meio, aqui, ó, a maldição do orgulho da inteligência. O expediente da fé começa onde terminam os recursos da inteligência. As coisas materiais podem ser inteligidas, mas na realidade as coisas materiais podem ser interligadas. Eu estou na página 34, bem no meio. Isso. Então, isso não pode ser. As coisas espirituais só podem ser instituídas, e ela é instituída por Deus. Gente, não veio por um acaso. Eu dormi, plim, acordei, e as coisas aconteceram, e isso tem que ser por Deus, porque analisando, gente, não faz sentido. Gente, qual o sentido que se faz de você ver uma pessoa aqui na igreja dar um testemunho e falar: irmãos, eu estou feliz com Jesus. Daí você vai seguir a pessoa, você vai lá, a pessoa às vezes não tem um alimento para comer direito, o filho está nas drogas, o marido está bebendo. Qual o sentido? Qual o sentido da pessoa chegar aqui e dizer que está feliz com Jesus? Porque não faz, humanamente não faz sentido, isso é loucura. Eu preciso compreender que isso é algo que vem dos céus. É isso que vai fazer sentido na minha vida. Vem dos céus, tá? E até isso vocês entenderam mais ou menos? Nós podemos fazer aqui uma recapitulação? Estão preparados para essa prova de agora? Hã? Não foi bom. Como assim? Do nada? Não, fique em paz. É só uma recapitulação bem no finalzinho aqui, ó. Por isso, a criança deve ser educada da fé cristã, ok? Gente, é uma recapitulação. Nós aprendemos, não sei se vocês vão lembrar, que a disciplina para muitos é sinônimo de sacrifício. Nós falamos aqui. Sofrimento e renúncia. Mas através dela que o homem se autoeduca. Precisa ter disciplina. Então, a disciplina, ela não vem para bater em ninguém, para judiar de alguém. A disciplina, ela nos dá o caminho para a autoeducação. Tem coisa que eu vou enxergar. Sabe aquele negócio que tem coisa que ninguém vai falar para você? Ninguém vai falar para você? E você vai entender. Exato. Então, aprendemos também que na infância o homem é autodeterminado. Na infância, o homem é autodeterminado. A criança é autodeterminada. A criança não tem aquele negócio de fazer o que quer. Ele é autodeterminado. Vai subir no lugar, vai. Eu lembro, gente, não sei como é que eu lembro dessas coisas. Eu fui membro do quilômetro 1, sabe onde é o quilômetro 1? Meus pais eram dali. Tinha o Moisés, e ironicamente ele trabalha comigo hoje. Nós éramos amigos de criança, mas hoje ele não está no caminho. Mas nós entrávamos embaixo do banco, lá atrás. Minha mãe nunca me instruiu a fazer isso. Claro, a instrução é não fazer, né? Eu já entrava embaixo do banco, você entrando pelo meio das pernas dos irmãos, você ia lá na frente. Depois lá minha mãe esperando para pegar na minha orelha, né? Então, eu era autodeterminado, eu ia fazer e pronto. Ia apanhar? Ia. Mas eu ia fazer. Por quê? A criança ela é autodeterminada. E os pais, por mais que ensinem, vai determinar, filho, faça isso.
mas a criança já tem a autodeterminação. Então, por isso que tem que ensinar, bem ensinadinho ali, né? Para a criança não fazer aquilo que ela determinou dentro dela a fazer. E que na maturidade o homem é autodeterminado por si mesmo. Aqui a gente parece que entra num estágio, essa autodeterminação adulta é uma autodeterminação ligada à consciência. Vai estar muito ligado à consciência, igual falamos aqui, nós vamos falar daqui a pouco sobre os 3 estágios do homem, né? Então, o homem, por que o homem resolve estudar quando é criança? Se não estudar, você vai apanhar, então vai estudar. Quando é adulto, o pai já não vai bater mais. O pai vai lá, sai da casa dele, filho já não está nem morando na casa mais. Eu vou bater em você. Não vai. Ele vai saber a necessidade. Opa, se eu fizer aquele curso, eu vou conseguir exercer tal profissão, eu vou ganhar dinheiro. Então, por si próprio, ele vai fazer uso da sua consciência, daquilo que é melhor para ele, ou daquilo que não é melhor para ele, muitas das vezes, né? Porque muitas escolhas não são boas, né? Muitas escolhas, tem gente que envereda no caminho das drogas, da prostituição, da perdição e de outras coisas, e não consegue voltar mais desse caminho. Isso não é bom. Então nós vimos também que a palavra castigar, lembra disso? Qual o objetivo de castigar? Significa purificar. Mas como assim, pastor? Como assim, professor? Eu estou apanhando, estou aprendendo, está me purificando com surra? Como é esse negócio, né? E que o castigo nunca deve ser por ira ou por vingança. E pegamos o exemplo do próprio Deus, que Deus castiga aquele quem Ele ama. O castigo só é castigado aquele que é alvo de um amor, de alguma maneira, né? Mas tão somente para disciplinar numa pedagogia sadia e construtiva, né? Então aprendemos também que o castigar para ensinar não adianta. Gente, não tem um aqui nessa vida que não apanhou quando era pequeno, né? Uns apanham de um jeito, outros de outro. Então não sei de que forma vocês apanharam. Varas, sei lá, cinta, né? Chinelada, gente. Minha mãe já juntava logo pelo cabelo. Chinelo voador. Tchum! E não sei como acertava, né? Chinelo ensinado. Ensinado, adestrado. Ele ia no alvo direitinho. Então, nós apanhávamos muitas das vezes. E o pai fazia isso, a mãe fazia isso então. Você nunca mais faça isso. Cada letrinha ia soletrando e batendo. Cada sílaba é um tapa. Então, isso a gente não vai esquecer. E vai ter surra que nós nunca vamos esquecer, né? Eu lembro de um monte de surra. Nossa, eu lembro muito, muito, muito. Então, está aí. Eu lembro o menino, não apanhou muito. Não apanhou muito? Você dá uma vozinha para pegar pequeno. Eu aprontei um pouquinho, sabe? Ao ponto de apanhar a saia. Teve uma vez alguém falou assim: vamos ali nadar, né? Eu falei: vamos. Eu não entendia. Eu tinha uns 9 anos, 10 anos. E fui, sentei na bicicleta da pessoa e fui nadar. Nadei. Essas lagoinhas cheias de sapinho, né? Nadando, voltei todo feliz para casa. Meu Deus. Acabou a felicidade. Jesus amado, que surra que eu levei. Então, essa pedagogia que ensina que o castigar, que o castigar é para sofrer, para a pessoa aprender, ela na realidade, a gente pode sofrer um pouquinho, mas o objetivo, precisamos entender que é purificar. Parece que não faz sentido isso, né? Mas faz. Aprendemos ainda pelo grande sábio Albert Einstein que a boa educação só será possível através da motivação.
ser motivados a termos uma boa educação. E de que maneira somos motivados? Aqui vem na sequência, lembra? Já entrou na sequência a autoeducação e a aloeducação. A aloeducação ensina a educação de fora para dentro, lembram disso? Essa educação nós aprendemos com ela? Ela é boa? Não. Ou seja, é como se nós atribuíssemos ao professor a obrigação de educar os nossos filhos. Não podemos fazer isso, atribuir para os professores isso. É a educação que vem de fora para dentro, a aloeducação. Então, o que vale aqui para nós é a autoeducação, que é a educação que os nossos pais ensinam. Esse conceito, vai para a escola para você ser mais educado. Não. Você vai para a escola porque você é educado. Hoje em dia deveria ser, né? Não, pelo menos é para ser, né? E quantos professores hoje se passam como... Gente, não é fácil ser professor. Aí, PEB 1, por exemplo, no ensino fundamental, né, na primeira, nona série, ele pega aqueles rapazinhos lá de 13 anos, 14, até 15, né? Alguns repetentes, 16 anos, que só voltam a bater no professor. Imagina, a gente vê no noticiário por aí, professores sendo humilhados. Por que isso acontece? Porque em alguma área na vida daquela criança, daquele adolescente, alguma coisa falhou lá atrás. Faltou alguma coisa lá atrás. Percebem que nem todos na sala de aula vão ficar fazendo isso com o professor. Vai ter uma turminha que vai sentar lá no fundo, que vai fazer isso, os 3, 4, 5. Mas vai ter aqueles no meio deles que tem interesse em aprender, que vai sentar mais para cá, ou pode até sentar no fundo, mas eles são diferentes. Por quê? Porque a base foi diferente. Tiveram base. Quando falha a base, vai falhar outras bases que virão. A primeira base não pode falhar, ela vem de casa, ela vem dali do berço, é no berço que já começa a educação. Quando o filho começa a falar as primeiras palavras, e o pai e a mãe acham bonito em falar os primeiros palavrões, aplaude, e o filho xinga, as primeiras gírias, olha aí, olha o que está sendo plantado na mente dessa criança. O bebezinho que adora dar tapa na cara da mãe, a mãe dá risada. A mãe dá risada, não corrige. Então, vocês imaginam o que vai acontecer lá na frente? Vai ser uma criança insubordinada, um adolescente insubordinado, não vai ouvir pai e mãe, com dirá ouvir professores. Não vai ouvir. Mas uma pessoa insuportável. Essa criança e xinga, fala palavrão. Não adianta, foi ela, estava na mão dela para ensinar e quando ela não ensinou. Entende? Mas as crianças de hoje em dia estão muito rebeldes, né? Estão. Eu vejo em casa o meu sobrinho tem 2 meninos. O menor não deixa ninguém conversar. Se você chegar para conversar com a mãe dele, ele se mete na conversa, mãe, não deixa ninguém conversar. E ela não faz nada. Então, porque alguma coisa, teve alguma ruptura lá atrás. Alguma coisa não deu certo lá atrás. Né? Para que futuramente acontecesse isso. Desculpa que eu apanhei muito, né? Eu apanhei muito, não quero bater meus filhos, isso faz muito tempo que eu Pronto. O que eu passei, meu filho não vai passar. Não vai sofrer, não vai apanhar. E também não vai ser corrigido também, né? Vai fazer o que quer. Aí fica assim. E a correção muitas das vezes é filho, não faz filho, não filho. Né? A senhora tem um Pois é. filho que ele é o meu filho mais novo, né? Os 4, ele é o mais novo. E esse foi o que mais foi comigo para a escola dominical, que é onde eu deixava ele na escolinha, enquanto eu estava na igreja, ou no culto, ou na escola dominical também. Só que eu deixava ele lá na escolinha desde pequeno, desde o começo, que eu estava na igreja da graça ainda. Nossa. Ele já ficava, ele tinha 8 anos, 7
gente, olha que interessante, vocês não estão entendendo aí sobre esse conceito da educação, da motivação. Mas eu quero trazer mais um item. Vamos ver se dá. Ainda vimos nessa lição que instrução é uma coisa e educação é outra. Lembra que falamos sobre isso? Que o que se aprende em casa? É instrução ou educação? Educação. Na escola aprende-se a instrução. Não podemos inverter esses papéis, tá bom? A instrução em casa e a educação na escola. Esses papéis, isso é sagrado. Não podemos fazer de outra maneira. Educação em casa e a instrução na escola. E que instrução é da inteligência, mas a educação é da consciência. Lembra? Nós falamos tanto nisso. Ainda vemos que o homem veio da biosfera. Todos concordam com isso, né? O homem veio da biosfera para a nosfera, que até biosfera e nosfera somos todos iguais, buscamos as mesmas coisas, os mesmos interesses de uma forma total. Todos os homens buscam isso. Nada diferencia. A religião não pode diferenciar isso, gente. Viu? A religião não diferencia quem está na biosfera e quem está na nosfera. Porque existem pessoas inteligentes, cultas, formadas em todas as religiões, em todos os segmentos. Mas nem todos vão para a fase da logosfera. Porque na logosfera é a esfera da consciência. E na esfera da consciência, não é só porque a pessoa chegou na esfera da inteligência, vai adentrar a esfera da consciência. Porque na esfera da consciência precisa do agente chamado Espírito Santo. Ok? Então repararam aí, né, a importância da educação e da instrução. Ok? Continuando aqui, ó. Para nós encerrar aqui, ó. Faltam só 3 itens. Podemos acabar aqui? Sim. Você ainda aprendeu que o profano abusa de tudo e que o fanático recusa tudo. Isso de uma forma geral. Mas que o homem de consciência sabe usar, sem abusar. A pessoa que tem consciência, gente, isso aqui não é uma consciência humana. Estou falando de uma consciência que foi uma consciência do Espírito Santo. Estamos na logosfera. Ele sabe usar sem abusar. Ele tem limite para tudo. Ponderado, comedido. Ele sabe entrar, sabe sair, e as pessoas vão falar: nossa, ali vai uma mulher de Deus. Sabe até onde pode. Tem um limite. Ele tem, gente, um jovem que namora, e ele está na esfera da consciência, e a namoradinha fala assim: vamos lá em casa? Vamos, que tem consciência. Ele vai falar assim: quem está na sua casa? Não, minha mãe, meus irmãos, está todo mundo lá. E ele vai para a casa da namorada. Chega na casa da namorada, foi um golpe da namorada, porque não está a mãe, não está os irmãos, não está ninguém lá. Não, é que se eu falasse assim, você não viria. Então, o jovem que está na esfera da consciência fala: me desculpa, fulano, mas eu não posso ficar aqui. Ele vai despedir, vai embora dali. Porque ele está na esfera da consciência. Olha que interessante esse resumo. Então ele não vai abusar, porque o fato de termos uma liberdade, que Cristo, nós temos uma liberdade de Cristo, permanecer na liberdade com que Cristo nos libertou. Essa liberdade não é liberdade para pecar, é liberdade para servir. Estão vendo? Isso tem que estar bem claro na nossa mente. Liberdade para servir, não liberdade para pecar. Tudo bem? Vamos partindo para o final aqui, ó. Aprendemos ainda que não basta andar com Deus. Precisamos também andar com os homens de Deus. Eu não posso me converter aqui e depois ficar andando com ímpios. Isso vai contra. Isso vai me enfraquecer, vai me tirar dos caminhos do Senhor. Contaminação. Salmo 1.
Bem-aventurado o homem que não anda segundo o conselho dos ímpios, nem se detém no caminho dos pecadores, nem se assenta na roda dos escarnecedores. Antes tem o seu prazer na lei do Senhor, na sua lei medita de dia e de noite. Eu também, aquele que se santifique mais. Maravilha. Se surge mais. Exato. Essa pessoa que tem essa consciência aqui, ela vai entrar lá em João 17. A oração de Jesus: Pai, santifica-os na verdade, a tua palavra é verdade, ele vai estar na verdade o tempo todo. Você viu ainda que o homem meramente intelectual crê em tudo, né, que os cientistas dizem, mas não creem no que a Bíblia diz, porque foi instruído na inteligência. Falamos mais ou menos isso já, né? Mas não foi educado na consciência. Deixando bem claro, a consciência vem de quem? Do alto, do Espírito Santo. Vimos também que mesmo com todos os recursos da sabedoria e espiritualidade de Paulo, não houve grande progresso no Evangelho em Atenas. Houve progresso lá? Paulo deixou de falar? Não. Mas houve progresso? Pessoas se converteram? Gente, aprenda uma coisa, nem sempre quando falamos alguma coisa, quando pregamos e as pessoas não se convertem, isso não quer dizer que nós não estamos sendo usados por Deus, não. Tá? Olha o grande exemplo aqui, ó. Alguém quer aceitar Jesus e tem lá 10 sentados ali que não conhecem Jesus, mas eles fazem o apelo e ninguém levanta a mão. Nossa, pastor, deve ter pecado para as pessoas não aceitarem Jesus. Não tem nenhuma associação. Porque o agente que converte o homem da justiça, do pecado e juízo chama Espírito Santo, não é pastor. Se a pessoa quiser, né? Se a pessoa quiser. Só Exato. E vamos lá. Vimos também que mesmo com todos os recursos da sabedoria, falamos isso aqui. Então reparem que lá Paulo prega em Atenas, não deixa de falar, educadamente ele é convidado a se mandar dali, não voltar mais. Ele não deixa de falar, ninguém se converte, além de não se converter, ficaram zombando dele. A última linha aqui, ó. Vimos também que Atenas era a capital da ciência filosófica. Falem para mim um deus de Atenas. Agora apertou, hein? O nome de um deus que falamos aqui. Baco é o deus do vinho. Falamos sobre outro deus aí, um deus Afrodite, que era deusa do amor, da fertilidade. O Esculápio, chamado também de Asclépio, que é o deus da cura, né? E esse deus aí, é de onde vem o símbolo da medicina, de onde vem aquele símbolo da cobra enrolada no tripal, é o deus Asclépio. Então, aprendemos aqui também. Olhando aqui no livro, a gente sabe que tem Vênus, Atena, Gente, lembrando que o deus principal de Atenas chamava-se Atena. Não é Atenas, é Atena. Ok? Então a nossa aula acaba aqui. Essa disciplina acaba aqui. E no decorrer da semana eu vou conversar com vocês no grupo como vai ser a provinha, tá bom? Vocês que não estiveram presentes nessa aula, mas que assistiram a aula pelo vídeo aí, se preparem que logo teremos uma provinha maravilhosa, bem facinho e será uma bênção. Vocês tirarão nota 10, vai ser uma bênção. Deus abençoe todos vocês. Em nome de Jesus, nós agradecemos por essa aula. E nós postaremos essa aula no grupo. E você que não pôde assistir nessas alturas, certamente já assistiu a aula. Que Deus abençoe a sua vida também. Que Deus nos abençoe em Cristo.